Senhor, que bênção estarmos nesse lugar. Estamos começando mais uma semana, mais uma semana de bênçãos e de vitória. Você crê nisso? Grandes coisas o Senhor irá fazer nessa semana. Você crê nisso? Você, nessa noite, o seu coração está pronto para receber a palavra e receber milagres do Senhor. Você diz amém? Diga assim: eu irei receber o meu milagre. Você crê nisso? Porque o tema da mensagem é esse. O tema da mensagem é o milagre que você precisa. Você diz amém? O milagre que você precisa. Esse é o tema da nossa mensagem. Porque, como eu disse, quando o nosso Pai, o nosso Jesus, ele está na casa, milagres acontecem. Esse texto que nós vamos ler daqui a pouco fala sobre milagre. Pessoalmente, para mim, é um milagre dos... Quer dizer, cara, pessoal, deixa eu refazer. Não existe milagre extraordinário, porque tudo é extraordinário. Não tem um mais. Mas esse teve um plus, esse teve algo muito a mais. Que é a fé que foi empreendida por quem estava recebendo o milagre e por quem estava ao redor dele. O texto que nós vamos ler está em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. E o texto já está aparecendo aqui no telão. Você pode acompanhar aqui com a gente na versão que nós estamos lendo. A versão aqui é a NVI e diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, olha o que Jesus está dizendo, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você pode glorificar a Deus aí no seu lugar? Você pode glorificar a Deus? Já agradeça pelo seu milagre. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual que Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Nunca vi nada igual do que Deus vai fazer nos meus dias. Eu nunca vivi dias tão especiais como esse. Eu já agradeço antes de receber. O texto é muito claro, irmãos. O texto nos diz que Jesus volta à sua base, Jesus volta à sua residência em Cafarnaum. Quando ele chega lá, muita gente, muita gente, ouvindo que Jesus ali estava, ouvindo que ele já tinha operado tantos milagres, tantos milagres, tantas curas, tantas maravilhas, o povo se achega. E o povo se achega para ouvi-lo ensinar o evangelho do reino. O texto é muito claro quando diz que uma multidão cercava Jesus, multidão estava ali naquele lugar, quando ele estava ensinando o evangelho do reino, muita gente dentro da casa, muita gente fora da casa, muita gente ao redor da casa, e ali estava chamando a atenção, aquele lugar onde Jesus estava ministrando a sua palavra, estava pregando a sua palavra. É interessante que em uma multidão você tem vários tipos de pessoas com coração em diferentes níveis e com diferentes expectativas. Você crê nisso? Tem pessoas aqui nessa noite que estão agradecendo, tem pessoas que estão pedindo, tem pessoas que estão clamando, tem pessoas que já disseram para o Senhor que não aguentam mais, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas cansadas, tem pessoas sobrecarregadas, mas também tem todas essas que vão cantar a vitória em nome de Jesus. Também tem todas essas que vão declarar a vitória do Senhor na vida de vocês, na sua vida. De acordo com esse texto,
levantamento dessa mensagem, vamos ver 5 tipos de pessoas que estavam aqui. E eu tenho certeza que, assim como o Espírito de Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Não tenha dúvida, se você analisar o texto, você vai ver que o primeiro tipo de pessoas, nós temos aqui reunidos, nesse lugar, e temos nesse lugar daqui que Jesus estava pregando, e nesse lugar que nós estamos aqui nessa noite, nós temos primeira quantidade de pessoas. A primeira, vamos dizer assim, as pessoas que estão são os necessitados. Depois eu falo o adjetivo. São os necessitados. Primeiro tipo de gente que estava ali junto com Jesus. E primeiro tipo de gente que tem aqui nessa noite. Gente que está na sua casa, gente que você vai encontrar amanhã, gente que você vai relacionar amanhã. Entenda, primeiro tipo de pessoas são os necessitados. Quantos necessitados tem aqui nessa noite? Eu sou o primeiro. Cara, assim como você, eu também necessito de oração. Né? Assim como você, eu também necessito muitas vezes de uma palavra. Aqui nesse texto tinham os necessitados. Querido, sempre haverá alguém necessitado. Nessa história em específico, tem um homem aqui que a necessidade dele, o texto nos diz que era básica. A necessidade era andar. Um homem que era necessitado totalmente da ajuda e da boa vontade de terceiros. Ele precisou de 4 amigos para carregá-lo e para levá-lo até onde Jesus estava lhe ministrando a palavra dele. Esse homem estava passando por uma necessidade gigante na vida dele. O texto não fala se ele nasceu paralítico ou se ele ficou paralítico. Algo é certo, ele estava necessitado. Ele estava necessitado. Como eu já perguntei, todos nós aqui hoje, nós temos uma necessidade. E deixa eu trazer algo. Não tem nada errado de ser uma pessoa necessitada. A verdade é que em muitos momentos da nossa vida, nós vamos passar por isso, necessitado. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que têm a necessidade de vencer a depressão. Eu posso estar pregando para pessoas que têm a necessidade. E você veio num excelente lugar para você começar a sua batalha. Você veio no lugar certo para você começar a sua batalha. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que estão necessitadas porque estão passando por uma aprovação financeira. Eu estou pregando para pessoas aqui que podem estar necessitadas do conforto, do consolo do Senhor, porque estão passando por um momento de luto, porque estão passando por um momento extremamente difícil. Eu tenho pessoas aqui que estão com necessidade de amanhã pagar a CEAL, velho. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm a necessidade, nessa semana, de honrar um compromisso, não sabe de onde, como vai chegar o recurso. Mas eu creio, querido, assim como você está aqui me enxergando, eu creio que existe o Deus do céu, que move o sobrenatural na vida dos seus filhos. Eu creio que a sua necessidade será suprida pelo Jeová Jireh, Deus de toda provisão e providência. E Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, usando como Ele quiser. Ele usa pessoas para nos abençoar. Ele depois vai usar você para abençoar outros necessitados. Uma coisa é, a nossa necessidade hoje está sendo entregue nas mãos daquele que pode supri-la. Aleluia! A nossa necessidade está sendo entregue nas mãos daquele que pode supri-la. Aleluia! Em todo lugar nós vamos encontrar pessoas necessitadas. Na igreja vamos encontrar, nós vamos nos deparar com ela na semana. Jesus se encontrou. Como também existe o segundo grupo de pessoas, sabe quem são? O segundo grupo que está aqui mostrando, os que se importam. Tem os necessitados, mas também existe o grupo daqueles que se importam. Você verá muitas pessoas que se importam, e quem sabe você pode fazer até parte desse grupo. Pessoas que se importam. Provavelmente você está sentado do lado de alguém que se importa tanto com você, que se soubesse da sua situação, que você está passando, iria se compadecer de você e no mínimo te dar um abraço, no mínimo declarar uma palavra de vitória, no mínimo. Querido, você está aqui, está recebendo? Você se importa com quem está do seu lado? Então, em nome de Jesus, amém, irmão? Então, em nome de Jesus, seja a boca de Deus, libera uma palavra de bênção para quem está do seu lado. Abençoe a pessoa que está do seu lado. Libera uma palavra de bênção, libera uma palavra de vitória. Você vai vencer, você é importante, Deus está com você. Isso é palavra de bênção, isso é palavra de vitória. Você pode aplaudir a Jesus, querido. Você está aqui recebendo, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Nessa história tem 4 caras que se importam, sim ou não? Tem 4 caras que se importam, cara, com um paralítico. E eu achei, na minha história que eu estava lendo, eu comecei a dar nome aos personagens. Comecei a dar nome. Para mim o paralítico, eu vou chamar de um nome hebraico, tá? Para mim eu vou chamar ele de Efraim. Só para a pronúncia assim um pouco diferente. Para mim Efraim, na minha história, Efraim é o cara que é o paralítico. E os 4 amigos, cara, não tem nome bíblico mais comum do que Pedro, Tiago, João, não, e Mateus, Barquinho não. Tá certo? Pedro, Tiago, João e Mateus. Na minha história, Efraim é o paralítico, Pedro, Tiago, João e Mateus. Eles são os amigos que se importam com a condição de Efraim. Eles se importam. Imagine você, na minha história, eles estavam tomando café da manhã. E eles disseram assim, cara, Jesus chegou aqui na cidade. Aí Mateus disse assim, pois é, eu ouvi falar que ele curou um cego. Aí João disse, pois é, eu ouvi falar, rapaz, que ele até já ressuscitou um cara que estava morto. Eu também já ouvi falar que ele ressuscitou um cara chamado Lázaro. Aí João diz assim, rapaz, eu ouvi falar que também que cego foi curado. A gente tem aqui um brother nosso, a gente tem aqui um amigo nosso, a gente tem aqui o Efra, para os chegados. A gente tem aqui Efra que não pode nem estar aqui com a gente, está lá na casa dele. Vamos fazer o seguinte, vamos lá buscá-lo. Vamos? Estou com você, bora. Levantaram, apertaram a mão do outro, vamos embora. Eles se importaram com a condição de Efraim. Pedro, Tiago, João e Mateus se importaram com a condição de Efraim. Eles poderiam dizer assim, coitado do cara, pois é. Sim, mas o clássico dessa rodada. Sim, mais o jogo que vai ser amanhã. Sim, mais amanhã, como é que vai ser? Eles podiam simplesmente ignorar, mas eles são os que se importam nessa história. Eles são os que se importam. Eu tenho certeza, se você chegou aqui convidado por alguém nessa noite, alguém se importou com você e te convidou para um lugar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir uma palavra de mudança de vida, para ouvir uma palavra de transformação. Olha, em todo lugar sempre haverá os necessitados, sempre haverá quem se importa e sempre vai haver os preocupados com alguma coisa. Quem sabe você também está se enquadrando hoje aqui. Cara, além de necessitado, você está preocupado. Já abrangeu, né? Além de necessitado, você está preocupado. E preocupações fazem parte da vida. Nós sabemos disso. O Evangelho abre os nossos olhos para a realidade da vida. Nesse monte de gente que estava seguindo Jesus, que estava dentro da casa, que estava ao redor da casa, que estava em frente da casa, era uma casa, na sua maioria não tinha certeza, era muita gente boa, era muita gente necessitada, mas também era muita gente preocupada, de parede a parede tinha gente preocupada. Estavam tão preocupados e tão necessitados, olha, a multidão era tão grande de preocupados e necessitados, que eles nem perceberam quando alguém que também estava necessitado chegou. Escuta essa, a multidão de costa para a rua, olhando para Jesus e ouvindo seus ensinamentos, quando de repente chega quem? Quando de repente chegam os 4 amigos, Pedro, Tiago, João e Mateus e o Efraim carregado. Eles viram, quando eles chegaram, provavelmente a grande multidão não, porque eles estavam lá atrás, eles estavam ouvindo a palavra de Jesus. Provavelmente eles não foram nem notados. Provavelmente eles podem até ter pedido para passar, mas ninguém deu passar. E sabe por quê? Porque todos estavam ali necessitados, preocupados, mas também tinha necessitado, preocupado, e tinham 4 que se importavam. Até que alguns deles, quem sabe foi Mateus, disse assim, cara, não tem como, vamos voltar. Aí João disse assim, não, vamos voltar não, a gente chegou até aqui, Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Não, vamos não. Tem que haver algum jeito, ninguém dá espaço, porque estão tão ligados no que Jesus está falando, que estão até dando as costas para quem está necessitado. Vamos fazer o seguinte, a solução qual é? Tem uma escada. Vamos fazer o seguinte, vamos por cima. Você tem que entender porque foi que eles tomaram essa atitude. Você tem que entender, tem aqui a primeira figura, bota a primeira figura, mais ou menos, essa é uma casa, mais ou menos do 1º século. Top.
O teto, as casas tinham, na grande maioria, tinha escadas que levavam a parte de cima. O teto dessas casas, ela era feita, eu coloquei aqui, a pesquisa ela era feita de basalto, uma rocha vulcânica escura e selada. Misturado a viga de madeira, era basalto, viga de madeira, e essas vigas se colocavam palha, se colocavam esterco com o barro, se fazia a massa e colocava entre as madeiras e era ali o pronto teto. O teto estava pronto. Por isso que em muitas casas tem como se fosse um mini jardim em cima, que eles usavam para estarem lá, ou para ficar, tem mais um espaço da casa, ou para fazer serviços. Era comum isso. E claro, o teto de madeira, esterco, barro, tudo isso daí é material que pode ser serrado, que pode ser quebrado, que pode ser aberto. Ele teve a ideia, cara, eles sobem, a gente sobe em cima da nossa casa, ele é usado, vamos fazer o seguinte, vamos serrar. Para nós hoje, isso é muito comum porque está no texto, sim ou não? Para a gente falar, a ideia, excelente, mas alguém teve uma ideia, alguém se importou, alguém foi muito mais além. Querido, essa semana você é desafiado a ir muito mais além do convencional para abençoar pessoas. Nessa semana você está sendo desafiado a ir muito mais além, a entregar aquilo que você nunca entregou, a gastar o tempo que você nunca gastou, a fazer aquilo que você nunca fez. Sabe por quê? Para abençoar quem está do seu lado, porque à medida que abençoamos, nós somos abençoados. É assim que o reino de Deus funciona. Aleluia! É desse jeito. Eles foram desafiados, cara, então vamos, não tem como a gente pela porta, pelo convencional, vamos para o novo. Subiram. E o texto nos diz que eles serraram, ou quebraram, tem uma versão que fala serraram o teto. Agora imagina, Jesus, bota a próxima figura, tem aqui uma casa sem o teto, a casa comum do primeiro século, a casa comum. Imagine Jesus aqui no centro, imagine uma mesinha, imagine topado de gente, Jesus aqui ensinando, quando de repente começa a cair o pedaço do pó. E o pó caindo. Jesus continua, o texto diz que Jesus, nossa, o teto sendo cerrado ou quebrado, não importa. Só sei que aqueles homens que estavam com alguém necessitado, eles se importaram, no meio de tanta gente preocupada, eles vão exceder. As pessoas que estavam lá dentro, como eu já disse, pessoas boas, mas inadvertidamente, sem querer, eles estavam dando as costas para quem precisava. Nossa, isso é tão forte, irmãos. Muitas vezes a gente está assim, tão preocupado, tão necessitado, que a gente está dando as costas, não está nem percebendo que tem outras pessoas que também têm uma necessidade e que nós podemos suprir a necessidade deles. Mas a gente está tão aqui, focado, querido, que em nome de Jesus, que a sua visão seja ampliada nessa noite. Que a sua visão seja ampliada nessa noite, aleluia. Aleluia. Nem percebiam que alguém estava tão necessitado. Mas eles começam a serrar o teto, começam a fazer algo sobrenatural. Serram, piram o teto, começam a descer o Efra. Começaram a descer Efraim. Começaram a descer. Os caras foram corajosos. Cara, se você cair, vai dar no mesmo, vai. Mas vamos com a gente. Ele não tinha nem o que fazer. Ele confiou, foi. Agora imagine, entre nessa cena, Jesus aqui ensinando, e um homem descendo pelas cordas. Entre na cena. Entra nessa história. Jesus aqui no centro da casa, ensinando, e um homem descendo. Cara, aí onde entra o texto. É aí onde entra algo fantástico que Marcos vai dizer. Aí Marcos vai dizer assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Diga assim: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Foram essas palavras de Jesus para aquele homem. Só que tem um negócio interessante demais nesse texto. Olha o versículo. Vendo Jesus a fé, não é assim? Cara, há pouco tempo atrás, para mim,
Fé era algo que nascia no coração, que era algo que eu cria, era algo que era gerado no coração. É isso? É, mas não é só isso. Jesus disse assim, o texto diz assim, e vendo Jesus a fé deles. Jesus enxergou a fé na ação daqueles homens. A sua fé, eu posso ver a sua fé quando você veio para a igreja. Quem está do seu lado pode enxergar a sua fé quando você sentou aí nesse lugar. Nós podemos ver a fé um dos outros quando nós abrimos a nossa boca e abençoamos para quem está do lado. A nossa fé é vista quando nós nos importamos com quem está necessitado. A nossa fé é vista. Meu irmão, Jesus está dizendo assim, eu estou vendo a fé de vocês hoje, filho. Eu estou vendo a fé de vocês. E lembre que o que agrada a Deus não é aquilo que nós fazemos, é a nossa fé. A nossa fé agrada a Deus. As nossas atitudes de fé agradam a Deus. A nossa busca de fé agrada a Deus. Como adoramos agrada a Deus. Como contribuímos agrada a Deus. Porque tudo isso é uma atitude de fé. E vendo a fé do povo da El Shaddai no domingo à noite, Deus está liberando uma palavra para quem crê. Quem não crê fica calado. É para quem crê. E vendo Jesus a fé do povo, e vendo Jesus Pai, libera uma palavra, enxerga a nossa fé, libera uma palavra, liberando uma bênção sobre nós em nome de Jesus, amém. E vendo Jesus a fé, foi algo tão forte que transpareceu nas ações daqueles homens. E tem algo que eu estou sendo ministrado desde a semana passada, é interessante. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Amém? Eu estou sendo ministrado o que eu vou falar para você agora desde a semana passada. Porque, primeiro, aquele homem, ele não foi buscar perdão dos pecados. A atitude dos 4 amigos, Pedro, Tiago, Lucas, dava para fazer, Mateus, os 4, Pedro, Tiago, João e Mateus, eles queriam o quê? A cura. Eles queriam a cura, desejo. O desejo dele era que Efraim fosse curado. No coração deles, o primeiro era o quê? Desejo, diga assim, desejo. Mas Jesus, mais Deus, primeiramente, Ele não vai atender o nosso desejo. Primeiro, Ele vai atender a sua necessidade. Necessidade versus desejo. Porque o desejo deles era o quê? Que Efraim fosse curado. Mas a necessidade dele, primeira, qual era? Perdão dos pecados. Eu falo para pessoas aqui preocupadas, necessitadas com o dia de amanhã, com a conta da CEAL, com o compromisso que tem, com o filho, com não sei o quê. Isso daí é apenas um desejo diante da sua necessidade maior. Sabe qual é a sua necessidade maior? De Jesus na sua vida. Sabe qual é a sua necessidade maior? É que você renda-se, não a uma igreja, a uma religião, mas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A sua necessidade primordial é ter um encontro com Jesus. É um encontro com Jesus. Desejo versus necessidade. A necessidade dele era perdão dos pecados. A obra maior de Jesus não foi nos dar casa, carro, uma vida abundante. Não, isso é secundário. O primeiro é a salvação. O primeiro é a salvação da perdição dos pecados. Desejo versus necessidade. Filho, perdoados estão os teus pecados. Necessidade preenchida. Só que o nosso Deus, Ele é demais, irmão. É ou não? É demais. Nosso Deus é demais. Aí Jesus, vendo a fé dos religiosos, disse assim: vê só, o que é que vocês precisam, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: pega a tua maca, pega tudo que você tem, levante e ande, volta para a tua casa, pega tudo que você tem, você desceu, você veio pelo teto, você vai sair andando pela porta.
Você foi descido pelo teto, você vai sair andando pela porta. E o texto vai dizer assim, ó: mas para que vocês saibam, disse o paralítico, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que estavam atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. É assim que Deus faz, cara. A mudança de Jesus, a transformação de Jesus, a necessidade atendida, até mesmo o desejo preenchido, vai fazer com que eu e você, nós possamos ser honestos diante de Deus e dos homens, dizer assim: nunca vivi nada igual. Rapaz, nunca vivi nada igual com Jesus. A minha vida anterior não se compara, a minha noite de farra não se comparava, as minhas drogas que eu usava não se comparava. A presença de Jesus, a presença do Abba, a presença do Pai, e nunca vimos nada igual. É assim que vivem os filhos de Deus, com o amor preenchido pelo Abba. Nunca vimos, eita, foi muito ver na história. Nunca vimos nada igual. Depois dessa você pode aplaudir Jesus, irmão. Glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Jesus está aqui para preencher a sua necessidade. Primeiro ponto. E depois, Ele até pode conceder o seu desejo. Preocupado, os que se importam, os necessitados, mas também tem os críticos. Nossa, misericórdia. Todo canto a gente vai encontrar críticos, sim ou não? Meu irmão, gente que critica de tudo, critica tudo. Ixi, por que quebrou? Rasgou o teto da casa do rapaz. Que prejuízo. Que prejuízo. E agora, quem vai pagar? Né? Para que isso? Para que isso tudo? Né? Crítico. Para que um pastor que grita tanto, fala tanto? Absurdo. Para que ar-condicionado ligado? Misericórdia. Né? Em nome de Jesus. Aí Jesus ele estava ali para transformar todos. Quem sabe você entrou aqui até criticando algo. Cara, não vou falar para você, vou dizer assim: que Deus trabalhe no seu coração. Que Deus trabalhe no seu coração. Tenha uma palavra de ânimo e de bênção. Cara, os críticos nessa história, quem foi lembrado positivamente? Os caras que pegaram o Efraim e carregaram ele. Os críticos só são lembrados negativamente. Tem gente que tem. E o que é que a gente faz? A gente ora por eles e abençoa. E pede para Jesus transformar. Mas não queira fazer parte desse grupo. Não queira fazer parte do grupo que critica. Não queira fazer parte do grupo que é religioso. Cara, religião é um negócio terrível. Religião mata, meu irmão. Religião acaba com a vida de uma pessoa. Religião dizima famílias. Religião foi derramado no decorrer da história muito sangue por conta de religião. Muito sangue por conta de religião. Não. Os críticos faz parte do grupo. Não tinha necessitados, os que se importam, os perdoados e o crítico. E os críticos. Mas também na multidão, também naquela casa, e aqui nessa noite, tem uma pessoa que estava lá, estava aqui. Sabe quem é? É o perfeito. É o perfeito. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! É o perfeito. Ele está aqui nessa noite. Porque o perfeito não vai olhar para... Olha, escute só. Ele não vai dar resposta grossa para crítico. Ele vai apenas fazer algo por uma pessoa necessitada e vai realizar um desejo, vai honrar a fé. É aquele que enxerga as atitudes de fé. É o perfeito, cara. O preocupado não é perfeito, o que se importa não é perfeito, o necessitado não é perfeito, o crítico não é perfeito, mas Jesus está lá. O perfeito, o artigo é definido. O perfeito Jesus está na casa. O perfeito Jesus está na casa. O perfeito Jesus está aqui. E Ele é tão perfeito que Ele não vai se importar com a sua condição. Não vai se importar nem com as suas críticas. Ele está aqui para transformar você. Ele está aqui para atender a sua necessidade maior, que é de relacionamento com Deus. O perfeito Jesus está na casa
para entregar o milagre que você precisa. Vai precisar da sua atitude, de reconhecer quem Ele é. Nós estamos aqui na ceia, reconhecendo quem é Jesus. Sim ou não? Nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Estamos aqui reconhecendo o sacrifício, o pão, o sacrifício de Jesus. Reconhecemos. Suco de uva, sangue da nova aliança. É o perfeito Jesus. É o perfeito Jesus. Fique de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Equipe, já no clima, já entrou. Era para entrar no clima, guitarra, bateria, baixo, tudo junto. Bora. Adora.